CPI da Covid tem discussão após Renan citar julgamento de Nuremberg. Tribunal julgou nazistas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Senadores disseram que relator quis comparar trabalhos da comissão na pandemia com o genocídio que ocorreu na Alemanha. Senadores discutiram durante a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid nesta terça-feira, 25, após o relator da CPI Renan Calheiros, MDB ao citar o Tribunal de Nuremberg, que julgou nazistas após o fim da Segunda Guerra Mundial. A CPI da Covid do Senado busca apurar ações e omissões do governo federal e eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados para o enfrentamento da pandemia. Nesta terça-feira, 25, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, presta depoimento. Nuremberg, senhor presidente, reuniu e puniu inúmeros próceres nazistas e há muitos questionamentos, até hoje, que são feitos sobre o próprio julgamento. Por exemplo, se não foi um julgamento dos vencedores apenas, se a pena de morte dada como sentença não deveria ter sido a pena de prisão pelos crimes cometidos, são balizadores importantes, disse Renan. O relator da comissão disse ainda que era bom sempre lembrar que a CPI não é um tribunal de guerra, nem de exceção, mas sim uma instituição da democracia. E é bom sempre lembrar que essa comissão parlamentar de inquérito não é um tribunal de guerra, nem de exceção. É, sim, uma instituição da democracia. Não haverá aqui penas capitais, haverá o respeito absoluto ao devido processo legal, e a responsabilização eventual dos culpados será, se for, baseada em provas técnicas e objetivas, afirmou. Enquanto lia um trecho sobre Hermann Göring, um dos réus do Tribunal de Nuremberg, Renan foi interrompido por senadores que disseram que a fala do relator era um absurdo, e que a CPI não poderia ser comparada ao tribunal. Desculpe-me, senhor relator, é um absurdo querer comparar a situação que nós estamos enfrentando aqui com o genocídio que ocorreu na Alemanha, disse o senador Fernando Bezerra Coelho, MDB-P. Renan Calheiros disse que não estava comparando as duas situações, nem fazendo pré-julgamentos, ao que Bezerra respondeu que a fala do relator era, mais do que um pré-julgamento, era uma coisa odienta. O presidente da comissão, Omar Aziz PSDAM, disse que o relator poderia continuar sua fala, mas que o Tribunal de Nuremberg não poderia ser utilizado como referência nenhuma a ninguém. Senador Renan, Vossa Excelência, conclui, mas eu vou deixar muito claro que o que o senhor está lendo aí não pode ser utilizado como referência nenhuma a ninguém, até porque nós não temos, só um minutinho, senador Renan, eu pedi vamos começar as perguntas, Vossa Excelência está falando de uma das maiores atrocidades que houve na história, disse Aziz. Renan Calheiros disse que não estava comparando as situações, mas sim, fazendo uma avaliação, e que não seria censurado. Eu estou fazendo uma avaliação, eu não vou ser censurado, afirmou. O relator disse ainda que não seria possível comparar uma barbárie, como um holocausto, com uma tragédia como a pandemia no Brasil, mas que o relato sobre Hermann Göring era semelhante ao comportamento de algumas altas autoridades que testemunharam na CPI. Senhoras e senhores, não podemos comparar uma barbárie, como um holocausto, com uma tragédia como a pandemia no Brasil que até hoje já matou mais de 450 mil pessoas. Não podemos dizer, e, por isso, não há pré-julgamento, afirmou. O senador Fernando Bezerra disse que não podemos dizer que aqui ocorreu um genocídio, não podemos dizer ainda, mas podemos dizer sim que há uma semelhança assustadora, uma semelhança terrível, uma semelhança tenebrosa, uma semelhança perturbadora no comportamento de algumas altas autoridades que testemunharam aqui na CPI e relato que acabei de ler sobre um dos marechais do nazismo no Tribunal de Nuremberg, negando tudo,
enaltecendo Hitler, apresentando-se como salvadores da pátria enquanto a história provou que faziam parte de uma máquina da morte, disse Renan Calheiros.